Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 1, versículo 9. Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, ou aqui é o Senhor Jesus, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu a seus olhos, ou ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, os discípulos aqui, se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Senhor tinha já ressuscitado, e essa passagem que nós lemos aqui em Atos 1 é quando ele é elevado, ele é assunto aos céus, e uma nuvem o recebe. Nós podemos imaginar a alegria no céu de receber de volta aquele que um dia, agora como homem, um dia deixou as glórias do céu, toda a sua glória, como nós vimos ontem, na reunião de ontem. Esse homem deixou a sua glória. Em alguns momentos ele não... A glória transpassa, por assim dizer, o véu da sua carne, suas glórias morais, mas ele era quem era andando nesse mundo quando se fez homem, ou seja, Deus e homem. E ele andou 50 dias depois de ressurreto, porque no capítulo 1 de Atos mesmo, versículo 3 fala, aos quais, Atos 1, 3, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, ou seja, ressurreto, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Eu estou falando 50 dias porque no capítulo 2, versículo 1, fala: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, onde vai haver então o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar na terra, mas no dia de Pentecostes, que era uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 andando 40, ele andando 40 aqui, significa que os apóstolos tiveram que esperar 10 dias para que isso que aconteceu em Atos 2 acontecesse. Bom, mas então aqui nós vemos no capítulo 1, versículo 9, uma nuvem o recebeu. Esse homem então volta e assenta à destra de Deus, justamente. Ele vai aparecer ainda em Atos 7, em pé, mas depois ele vai se assentar. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu, ele vê Jesus em pé à destra de Deus. Voltando lá para o Apocalipse, agora no versículo 14, Apocalipse 14, diz que: e olhei, e eis que uma nuvem branca
e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Então agora, aquele homem que andou aqui nesse mundo sem nunca deixar de ser quem era, onde João pôde se reclinar na ceia, pôde se reclinar no seu peito. No início do livro de Apocalipse nós vemos como João ouviu. Agora, esse homem aqui, nesse momento, ele vem para julgar. Então era a mesma pessoa, só que agora ele vem como Filho do Homem, no versículo 14 fala. Filho do Homem, para julgar. Nesse capítulo de Apocalipse, essa nuvem branca nos fala de presença divina. E tem duas coisas que acontecem nesse capítulo. Uma é a cega. Ele veio para cegar, ele tem conexão com... Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 13, versículo 38. É o 38 a 43. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E a segunda parte, que a gente está aqui lendo, que é o lagar, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 63, versículos de 1 a 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como a daqueles que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu dia salpicou, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Versículo 18, nosso capítulo. Essa videira aqui é Israel, que é a foice para vindimar essa videira. E devemos saber, lembrar que nessa época haverá um misto de judeus, né, da videira, e dos gentios também, que vão se agregar a eles. Nós vimos no capítulo 13, por exemplo, a associação dos gentios com os judeus na apostasia completa dos judeus. E é uma grande massa dessa parte dos gentios, certamente vai ser a parte ocidental. Outrora, atualmente, né, hoje, a parte cristã, que toma o nome do cristianismo aqui nesse mundo, eles vão se associar primeiramente com a besta do mercado comum europeu e depois vão concorrer na apostasia dos judeus. Então, quando essa foice vem, ela vem logicamente, como o irmão leu ali em Mateus, em cima dos judeus primeiramente, e como consequência juntos vão ser ceifados também, julgados os gentios. Em Jeremias capítulo 30, versículo 6, 30, versículo 6, Jeremias.
Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Essa grande tribulação, esse dia tão grande quanto outro não existiu, que lá em Mateus 24 fala disso, Marcos também fala, eis que Deus iria trazer uma tribulação como nunca houve e nem haverá. Ela é endereçada a Jacó, na verdade. É a tribulação, é tempo de angústia para Jacó, num sentido duplo aí, tanto de purificar aqueles que farão parte do remanescente judeu, fiel a Deus, porque eles sairão disso prontos para entrar no milênio, no reino milenial de Cristo. Mas também para destruir os que são os falsos judeus, porque Deus chama de Jacó aqui, evidentemente, apenas aquele que ele conhece, que ele reconhece. Mas aqueles que são os falsos judeus, que vão se associar contra esse remanescente de judeus fiéis. E onde entra a cristandade nisso? Como o irmão falou, ela entra porque ela acabou apostatando da fé também. A cristandade são os que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, aqueles que não deram ouvidos à verdade para serem salvos, mas antes creram na mentira. Deus então lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eles vão seguir o anticristo. No nosso capítulo 14 de Apocalipse, o versículo 9... traduz aí quem serão esses julgados por esses eventos que vão cair sobre a terra. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Hoje é um engano muito grande algum cristão que realmente crê no Senhor Jesus Cristo pensar que vai assistir tudo isso ou participar de tudo isso. Porque a angústia é para Jacó. A grande tribulação é a paga que Deus dá àqueles que rejeitaram o seu filho, pregaram numa cruz, para que ele morresse ali naquela cruz, e eventualmente depois a cristandade se associa a esses, mas não os cristãos reais, mas aos apóstatas, aqueles que apenas levaram o nome de Cristo sobre a terra, mas nunca realmente foram salvos. Então o cristão real, que crê em Cristo como seu Salvador, não deve nem se abalar com essas coisas que são descritas aqui. Por quê? Porque ele está salvo, ele vai estar... Antes disso, ele vai estar já no céu com Cristo. Ele vai estar fora disso. E aqueles que serão o remanescente de judeus fiéis e também de gentios que protegerão esses judeus, porque há três classes de pessoas nesse momento aqui. Existem os bodes, as ovelhas e os pequeninos irmãos, de Mateus capítulo 25. Os bodes, aqueles que matarão, perseguirão, irão martirizar os pequeninos irmãos, que são o remanescente fiel de judeus. As ovelhas, aqueles que irão protegê-los. E os pequeninos irmãos, evidentemente, aqueles de quem o Senhor vem, que é o povo judeu.
Mas isso não haverá cristão aqui salvo por Cristo nesse momento. Eles terão sido arrebatados, nós teremos sido tirados da terra antes disso. Pelo quase, eventualmente, 7 anos, mais ou menos 7 anos antes disso, nós teremos sido levados da terra. Então, qualquer inquietação que alguma pregação, alguma palavra traga sobre cristãos hoje, nessa dispensação, é totalmente falsa. Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o próprio apóstolo Paulo escreve que alguns estavam inquietando os irmãos com a ideia de que já era vindo esse dia de que fala aqui. Quando não, primeiro tem que ser revelado o homem de iniquidade, né, o anticristo, e Paulo estava tirando deles toda a inquietação. Não era para pensar nisso, viver inquieto por isso. E até mesmo para o remanescente judeu fiel, que vai passar por tudo isso, Deus também tem palavras de paz e de cuidado para com eles. Em Marcos capítulo 13 de Marcos, no versículo 5, olhai que ninguém vos engane, ou seja, aqui é o Senhor advertindo, não exatamente a igreja, porque a igreja não existia aqui em Marcos, ainda eram os discípulos no caráter de judeus, e em especial no caráter do remanescente judeu que vai passar pela grande tribulação. E o que o Senhor fala, ninguém vos engane, porque apareceriam muitos falsos cristos. Aí no versículo 7, ouvides falar de guerras, rumores de guerra, não vos perturbeis. Daí no versículo 9, olhai por vós mesmos, porque sereis apresentados a presidentes e reis, etc. Mas importa, no versículo 10, que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes ou nações. E aqui então ele está também sinalizando a eles o cuidado que haverá para com eles. Eles vão efetivamente testemunhar de Cristo a todas as nações. O evangelho do reino será pregado. Não, ele é diferente do evangelho da graça que nós pregamos hoje. Não será pregado a todas as pessoas, mas a todas as nações. E aí no versículo 12, ele fala da perseguição que haverá na própria família deles, desse remanescente, e no versículo 13 ele fala de perseverar até o fim. Isso tudo escrito para esse remanescente judeu, de quem Cristo estará cuidando, apesar de todo o sofrimento pelo qual eles passarão, como a prata que passa pelo fogo para tirar as impurezas, eles passarão por isso, mas para o bem deles, para a salvação deles, para a entrada deles no reino milenial na terra. A promessa para Israel nunca foi o céu, mas a terra. Outro fato interessante que a gente tem aqui é que no versículo 15, ele fala que um anjo saiu do templo. E no versículo 18, e saiu do altar outro anjo. Esse altar é onde o fogo queima. Aqui ele está falando de julgamento. E aqui no nosso último versículo, ele tem uma cena muito forte, porque, segundo outros irmãos, esse espaço de 1.600 estádios é o tamanho inteiro da Palestina. E aí ele nos lembra para a gente lá em Joel, capítulo 3, versículo 9 a 16. Joel 3, 9 a 16. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas de vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, e sua malícia é grande. Era só até o versículo 13.
é justamente o que o irmão está falando sobre apostasia, porque a sua malícia é grande. Versículo nessa mesma passagem que o irmão leu, o versículo 15, ele é repetido em alguns lugares também, em outras passagens da Bíblia. Eu acho que aqui vai ser repetido no capítulo 15, se não me engano, de Apocalipse. Bom, não vou confirmar agora, mas é o versículo 15 de Joel 3. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Eu acho que essa mesma passagem é repetida em algum lugar no Evangelho ou em Apocalipse. Mas, de qualquer maneira, é um estado de coisas como nós nunca imaginamos existir no mundo. O sol é o poder absoluto, o governo absoluto. A lua é um governo derivado e as estrelas são também autoridades. Então, aquilo que Deus instituiu logo no início da criação no Éden, da criação do mundo nesse estado atual, que foi o Sol, a Lua e as estrelas como guias, como governos, para governarem, né, as estações e tudo mais. Aqui fala de homens, de governos, de ordem. Ordem. É um mundo totalmente sem ordem, em total anarquia, quando as pessoas acabarão fazendo o que elas bem entenderem, sem autoridade, sem nada. A gente teme uma situação assim, a gente vê países em revolução, que horrível que é quando perde as rédeas do governo. E vai ser um tempo como nunca existiu, também nesse sentido, sem governo. A pior coisa que Deus pode fazer para o ser humano é deixar ele entregue à própria sorte. Essa é a pior coisa. Ainda hoje, mesmo os incrédulos, Deus os guia. Por incrível que pareça, a gente acha que só aqueles que são salvos, que são guiados por Deus, não. Os incrédulos também, Deus os preserva, porque Deus colocou autoridades, Deus colocou governos, Deus colocou leis nesse mundo, Deus colocou uma série de coisas que restringe a maldade humana. E ainda tem, nesse período especial da graça, o Espírito Santo habitando aqui na terra, na igreja e nos que são de Cristo. Mas a pior coisa que existe, o homem sempre quis ser independente de Deus. Deus permite até certo ponto essa independência. Mas aqui nós veremos Satanás na terra, já agindo livremente, e as pessoas totalmente entregues à sua própria vontade. Vamos abrir lá em Gênesis 19, Gênesis 19, 23. Aqui em Gênesis 19, 23 é quando o Senhor vai aplicar o juízo sobre Sodoma e Gomorra. É um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, em Noé, com a chuva. Aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia que ele diz, saiu o sol sobre a terra. Que a gente viu lá em Joel, como o irmão falou, o sol e a lua se enegrecerão. Sempre quando há juízo vindo de Deus, é a escuridão. Lá, versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Isso fala do remanescente protegido. Ele tira Ló de Ló e protege Ló. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu. É um juízo vindo direto do Senhor. Quando a gente vê essa palavra seara, no versículo 15, porque já a seara da terra está madura, nós lembramos também daquela passagem que o Senhor fala, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí nós pensamos que hoje a seara está aí. Ela vai chegar o momento em que ela vai passar por essa foice. Mas hoje Deus ainda está tirando dessa seara os salvos. Ele está recolhendo ou selecionando aqueles que serão recolhidos aos seus celeiros. E daí vem a importância do cristão, nós como cristãos, de testemunharmos de Cristo nesse tempo, que ainda dá tempo. Ainda a seara está aí, e ela será ceifada depois. Mas hoje Deus está pedindo trabalhadores para essa seara. Ele fala, são poucos, rogai ao Senhor, trabalhadores. Não é rogai ao
aos homens, a alguma instituição religiosa, a alguma ordem teológica, alguma ordem de missões para mandar missionários para a seara. Não. É rogar ao Senhor da seara, que é o próprio dono da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Nós sabemos que quando nós pregamos o Evangelho, ele tem uma dupla função. Ele não só leva a salvação às pessoas, como também as torna responsáveis diante de Deus, caso elas rejeitem o Evangelho. A responsabilidade delas aumenta diante de Deus por terem virado as costas à verdade. Importante a fé, como Paulo fala, a obediência por fé, né? O que a fé obedece aquilo que o Senhor estabelece, né? Em cada tempo, né? E nós estamos vivendo na época que não há sinais, né? Não há sinais. A obediência por fé, o que está escrito. E eles caminharam, né, o irmão leu lá em Atos, eles caminharam com o Senhor, mesmo depois de ressuscitado, só que teve um momento que o Senhor se ausentou, ou seja, aquilo que era visto, né, aos olhos, foi e uma nuvem, ela encobre, né, ele foi recebido na glória, a nuvem encobre os olhos de ver o Senhor, não viu mais o Senhor, a nuvem tampou. E daí em diante os passos seriam o quê? Por fé. Fé no que está escrito, no que Deus determinou. E uma das coisas que nós já passamos aí, não estava aqui, mas os irmãos passaram no capítulo 13, que o anticristo, o caráter dele, o engano dele no seu ministério anticristão, é sinais. São sinais. Ele vai fazer sinais, prodígios, maravilhas. Por quê? Porque o homem vive por isso. A incredulidade vive por sinais. Eles preferem, ou melhor, dar mais crédito ao sinal do que à obediência por fé. Isso na verdade, irmãos, é superstição. Esse é o caráter de sinais, é a superstição. E é o que está havendo hoje dentro da profissão cristã. Tem havido já, né? Dentro da profissão cristã, e está muito forte hoje, é isso aí. O sinal tem mais valor do que a palavra de Deus. E o que é isso? É passos largos para a apostasia. Porque o anticristo vem e ele vai fazer sinais que fala, puxa vida, esse homem é o Cristo. Porque olha o que ele faz. Ele está fazendo, inclusive, aquilo que Elias fez lá no Monte Carmelo. Descer fogo do céu. Até isso ele faz. Com sinais de mentira. E eles vão crer. Por quê? Porque busca o quê? É superstição, busca sinais. Então isso para nós é um gozo e ao mesmo tempo uma advertência que a palavra de Deus é primeiro lugar. É primeiro lugar a palavra de Deus. E é o que vai acontecer aqui é justamente isso aí. Eles vão concorrer atrás do quê? De sinais. E terão sinais. Da mentira, né? Terão sinais. E essa coisa... Puxa, esse horário, que hora que termina a reunião, né? Aqui é um versículo que o Mário citou, que é interessante lá em Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo está falando dessas coisas, desses eventos da vinda do anticristo e tudo mais, que é a apostasia, ele fala uma coisa no versículo 5, lá no capítulo 2, ele fala assim, não vos recordais que ainda convosco eu falava essas coisas? Então é interessante que é bom falarmos essas coisas, sabe? Lembrar disso, falar da vinda do Senhor, do que vai acontecer, o que não vai acontecer até que a igreja seja arrebatada, como eu falou. Então todos esses eventos são coisas futuras que não me interessam? Não, interessa sim, como que não, né? Paulo já falava desde lá as coisas que foram deixadas para nosso ensino, porque isso é um gozo, é o gozo
e advertência, né, nas coisas do Senhor.